Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz a todos, abençoados com toda sorte de bênçãos. Nós estamos aqui mais uma vez e vamos falar sobre o ID por todo mundo. E vamos testificar, afirmar que o ID já se consumou. O ID já se cumpriu. No ano do primeiro século. Vamos lá para o texto. Você pode acompanhar comigo na carta, no livro histórico de Marcos, né? Não é na carta, é o livro histórico de Marcos, capítulo 15, verso de número 20. Aqui no versículo 15 nós encontramos Jesus dizendo: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, salvo e condenação. Muito bem. O batismo aqui era de purificação, porque o verdadeiro batismo é em Cristo. Louvado seja Deus. Mas vamos lá. Versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Então, aqui está dizendo que eles foram, obedeceram o ID e pregaram por toda parte, cooperando com ele, o Senhor, com sinais que se seguiam. Muito bem. Nós temos também aqui algumas pessoas que testemunharam no século IV e no século II, né? Pessoas com um testemunho muito forte, né? Para nós que testificamos que o ID por todo mundo já se cumpriu. O fim do mundo foi durante a destruição de Jerusalém. Então, nós lemos o versículo 20 do capítulo 15 de Marcos, que eles partiram anunciando por toda parte, cooperando com ele o Senhor e com os sinais que se seguiam. Muito bem. Agora nós temos aqui uma testemunha ocular bastante fidedigno. É o João Crisóstomo, do século IV. Ele diz que Lucas falava e perguntava para os discípulos a respeito de Jerusalém. Como que os discípulos conjeturavam-se que a vinda de Jesus Cristo seria então o fim do mundo. Entanto, este fim deveria ser na duração durante a destruição de Jerusalém. Portanto, Jesus acrescentou ainda: este evangelho será pregado em todo o mundo para testemunha de toda a gente. Então virá o fim. Este fim é a queda de Jerusalém. Jerusalém antiga. Né? Muito bem. O que ele quis dizer é que antes da tomada de Jerusalém pelos romanos, pelo dragão, o dragão do Apocalipse, que tinha 7 cabeças e 7 chifres,
Os chifres são os imperadores de Roma. Né? Esse dragão não é Satanás, não é o diabo, né? Como João Ferreira de Almeida traduziu para nós lá o padre, né? Muito bem. Então, antes que Jerusalém fosse tomada, o evangelho seria pregado por todo mundo. Ouça o que o Paulo diz sobre este assunto. O som deles foi ouvido por toda a terra. E novamente, o evangelho foi pregado para toda criatura que está sobre os céus. Mas o que significa? Para testemunhar a todas as nações. O significado é que o evangelho foi pregado em toda parte, como eu li lá no versículo de número 20 do capítulo 15 de Marcos, mas ainda assim não foi aceito em toda parte, porque aqueles que creram darão testemunha contra os que não creram e os condenarão. E por esta causa, depois que o evangelho é pregado em toda parte do mundo, Jerusalém é destruída. Vamos confirmar isso em Mateus capítulo 24. Mateus 24, olha só o que Jesus disse. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E então, assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando será essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então tá aí. É óbvio que, como o João Crisóstomo, do século IV, testificou esse comentário, porque ele estava mais perto lá do que nós aqui, né? Testificou, e esse testificamento de São João Crisóstomo, do século IV, confirma que Lucas perguntava para os discípulos, né? Lucas, ele não era nem para ter um livro dele aqui, né? Porque Lucas era grego. Por que Constantino tirou os demais apóstolos e colocou Lucas, né? Depois do século IV para cá, né? A Bíblia, ela veio, é chamado de Vulgata. Vulgata porque encontraram nela muitos erros. Vulgata quer dizer vulgar, né? Então tá aí. João Ferreira de Almeida, o Padre Misericórdia, né? O que ele fez com os escritos sagrados, né? E chegou a nós dessa forma, dessa maneira. Então, a gente precisa entender, estudar, entender. Muito bem. Continuando aqui. O mesmo, este João Crisóstomo continua testificando sobre esse dia. No século IV, o evangelho foi pregado em toda parte do mundo daquele tempo. Olha bem, o que também é um grande sinal do poder de Cristo, que em 20 ou no máximo 30 anos a palavra alcançou os confins do mundo. Depois disso, pois, diz Jesus, chegará o fim de Jerusalém. E foi o que aconteceu, né?
Então, na época adequada, caiu Jerusalém depois que o evangelho foi pregado em todo o mundo. Assim veio a consumação, isto é, o fim de Jerusalém. E aí a gente começa a ver aí, nessa época de guerra, Israel, Irã, aí parece os profetas de plantão, os escatológicos, dizendo que Jesus, que a vinda do Senhor está próxima, que ele está vindo. Isso foi na pandemia, isso foi também, louvado seja Deus, no Covid, isso foi também na guerra da Ucrânia, junto lá com a Rússia. É o fim do mundo, é o Apocalipse. E esses camaradas estão errando tiro, irmão. Não estão acertando nenhuma, porque tudo isso já se cumpriu. Teologia consumada. Observe aqui: louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que coisa linda é a gente meditar nesta palavra. Não adianta dizer que Jesus está voltando por causa da guerra de Israel. Vocês observam que o povo de Israel hoje, se você for meditar em quem é Israel, quando lá em Israel, os católicos, os irmãos católicos da Igreja Católica vai fazer a sua romaria e vai testificar de Jesus, os evangélicos mesmo apanham dos judeus lá em Jerusalém. E você ainda fala que você é Israel espiritual? Você não sabe nem o que é isso, não é? Você ainda é a favor de dizer que aquele Israel ali é ímpio. Eles gospem nas pessoas, gospem no pé dos irmãos como protesto. Eles não têm o amor de Cristo. Não é como Paulo escreveu na sua carta, 1 Coríntios capítulo 13, que ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como metal, como o sino que tine, nada seria. Então, meu querido, eu quero dizer para você, a religião que matou Jesus. E se Jesus estivesse hoje aqui no Brasil, sabe quem que ia matar ele? Os evangélicos. Estão tudo perdido no seu eu, na sua grandeza. Tudo querendo que os seus nomes apareçam. É dinheiro para cá, é dinheiro para lá, cobra para pregar. Irmão, esse não é o evangelho. O evangelho, eu vou aqui mostrar para vocês o que é o evangelho. Nós temos aqui, louvado seja Deus, mais um comentário importantíssimo. Desses homens que viveram lá no século II, né? Que viveram lá no século IV, que falam sobre o que aconteceu naqueles dias. Que coisa interessante é a gente observar esses acontecimentos. O que aconteceu no primeiro século? Tertuliano de Tercargo, Tertuliano de Cartago, né? Ele diz assim: quão feliz é a sua igreja, em que os apóstolos derramaram toda a sua doutrina juntamente com os seus sangues. Olha como que era a igreja primitiva, onde Pedro viveu a sua paixão como
a do seu Senhor, onde Paulo ganhou a sua coroa em uma morte, como a de João Batista, também foi decapitado, né? Onde o apóstolo João, pela primeira vez, caiu ileso em óleo fervendo, né? O João do Apocalipse. E daí foi banido para uma ilha de exílio pelo imperador, também o qual era como um Nero em crueldade. Ensaiou as mesmas coisas, mas ele também, como também era um ser humano, prontamente cessou os seus empreendimentos e restaurou aqueles que haviam sido banidos. Então vocês observam que João ficou lá na ilha de Pátimo preso e depois ele foi solto e viveu, louvado seja Deus, na Ásia, pregando o Evangelho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha que coisa linda. Agora, olhando para a igreja atual, a gente sente vergonha. Não existe na igreja atual o amor de Deus. Me perdoe, você que é cristão, você que é evangélico, virou um comércio. Se massacraram a cantora Imá Rocha, porque cantou, fez uma letra, evangelho de fariseu. Imagina o que eles não fazem se Jesus estivesse aí. É por isso que eu digo para você, os evangélicos cristãos crucificariam Jesus de novo. Glória a Deus. Mas graças a Deus que ele disse, tetelestai, já está consumado. O juízo veio sobre Israel. E o arrebatamento também já aconteceu. E eu vou ler para vocês e vou fazer vocês entender. E daqui 3 minutos nós estamos dando fim nessa mensagem. Capítulo 5 de João, livro histórico de João, capítulo 5, verso 27. E deu-lhe o poder e também de também exercer juízo, porque é o Filho do Homem. Então ele recebeu o poder de fazer juízo, né? Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Então a gente começa a observar que de Adão até o 1º século, o tempo de Jesus, todos os que estavam no sepulcro iriam ouvir a voz de Jesus. E Jesus, ao descer as partes mais fundas da terra, em Efésios capítulo 4, verso 8 em diante, fala que ele levou cativos, ao arrebatamento aí, levou cativos. Arrebatamento quer dizer tirar da força. Estavam mortos nas suas iniquidades. E Jesus veio, aquele que só em si mesmo tem a vida. Que o primeiro Adão, segundo as Escrituras, trouxe a condenação e a morte. Mas o segundo Adão, que é Cristo, tem o Espírito vivificado. E é ele que traz vida. Então, está escrito aqui que todos aqueles que estavam no sepulcro iam ouvir a sua voz após a sua morte. Versículo 29. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Ressurreição da condenação é os que vão para o lago de fogo, a segunda morte.
E os que receberam, fizeram bem, receberam Cristo, receberam a pregação, receberam o reino de Deus, esses ressuscitarão para a vida. Então tá aí, o arrebatamento já houve. Efésios capítulo 4, onde fala que quando ele desceu, ele levou cativos, tirou a força e deu dons aos homens, cativos do cativeiro. E deu dons aos homens. Aí Paulo fala em 1 Coríntios capítulo de número 15, verso 44. Que o corpo animal é semeado e o corpo espiritual é que é ressuscitado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos ler Efésios capítulo 4. Efésios 4, verso de número 8. Que diz assim, vou ler o 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, diz, subindo ao alto, levou ou não levou? Levou cativo o cativeiro, aonde estavam mortos, espíritos mortos, não poderiam sair, como na escatologia, não poderiam sair de lá. Mas quando Jesus desceu lá, ouviram sua voz, e como disse Paulo aqui, ele levou cativos e o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão também o que desceu. Antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Jesus já veio, irmão. Olha aí. Agora, para nós que nascemos depois da cruz, depois da queda do templo, que a queda do templo, destruída no ano 70 pelos romanos, deu-se início à graça por completo. Porque enquanto o templo estava de pé, sacrifícios da lei eram praticados. Mas o templo caiu, não existe mais tribo nenhuma de Israel, nenhuma das 12 tribos não existe mais, não precisa dar mais o dízimo, porque o dízimo era para dar para os levitas, levita era só a tribo de Levi, não existe mais tribo de Levi. Então vocês observam que os que dão dízimo hoje estão cometendo, aqueles que vivem na lei, segundo a Bíblia, da graça tem caído. Se você está vivendo a lei, irmão, você está em maldição. Da graça você tem caído. Então é melhor você deixar a religião, porque a religião ela mata, mas a graça do nosso Senhor vivifica. Fomos justificados pela graça, não é pela obra. É pela graça do nosso Deus, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz, fica com mais esse vídeo. Deixe o seu like se você gostou, porque nós vamos continuar ensinando dessa forma, porque essa é a vontade de Deus, que todos chegam ao conhecimento da verdade. Jesus já veio, o ID já se cumpriu, louvado seja Deus, a ressurreição já aconteceu, o arrebatamento já também aconteceu, e o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe. Eu sou seu irmão em Cristo, Eduardo Almeida.
Fique na paz.